Olá! Hoje nós temos uma live do Projeto Constelar. Esperar o Bruno entrar aqui para a gente começar. Hoje a gente vai falar sobre trabalho, sobre a relação das leis sistêmicas no trabalho. O Bruno já está chegando por aqui. Deixa eu colocá-lo agora. Bruno. Bem, ele está chegando. Oi, Bruno. Boa Boa tarde. noite, boa tarde, tudo bom? Tudo e você? Tudo jóia. Então, hoje vamos falar um pouquinho sobre o trabalho, né? Sobre as Sim. leis sistêmicas. Será que elas se aplicam ao nosso ambiente de trabalho, aos conflitos que surgem ali? Como que a gente pode ter um olhar sistêmico para esses conflitos, para os nossos colegas e para o trabalho de maneira geral? E eu começo dizendo que o trabalho é visto nesse ambiente sistêmico, nessa filosofia do Bert, como a nossa missão espiritual. E aqui a gente fala sobre trabalho num sentido amplo. Qualquer que seja o trabalho que você desempenhe, que você vem trazer para o coletivo e que o coletivo precisa receber, esse sim faz parte da sua missão espiritual, né? E aqui a gente não está falando apenas daqueles trabalhos formalizados ou que cabem em alguma descrição, quer dizer, qualquer tipo de trabalho. Por exemplo, cuidar e criar dos seus filhos, o trabalho de uma dona de casa, enfim, qualquer tipo de trabalho, né, Bruno? Sim. E como às vezes é difícil olhar e reconhecer. Muitos acreditam que trabalho bom é aquele trabalho super remunerado ou que vai trazer somente conquistas materiais. E não. O que te move? Qual a sua paixão? Qual o seu sonho? Então, é tão comum ouvir as pessoas trazerem, de alguma forma, algum lamento, algum desconforto com a profissão atual, com o trabalho que exerce. Quantas vezes, né, as pessoas falavam assim, a síndrome do domingo, que começava fantástico, batia aquela depressão, porque assim, o fim de semana acabou, e Verdade. segunda-feira, aquela tristeza, nossa, está chegando segunda, não vejo a hora de chegar sexta-feira de novo. Então, imagina uma vida em que semanalmente isso vai sendo retroalimentado. Então, a semana é aquele peso, mas eu não vejo a hora de chegar ao fim de semana, e aí no fim de semana eu extravaso. Que conexão é essa, como você falou, né, dessa missão espiritual, dessa nossa missão, que está desconectado, né? O que eu estou fazendo hoje que me traz tanto peso e tanto desconforto e que me impede de estar pleno na segunda de manhã, na terça de noite, no fim de semana, né? Então, o trabalho é algo que tem a ver com a nossa missão, o que nós viemos fazer, qual a nossa mensagem para ser entregue. Algo muito importante, né? Algo que nutre Sim. a nossa alma. Eu lembro bem uma época da minha vida em que eu trabalhava com algo que eu não gostava e lembro de refletir, nossa, eu passo a maior parte do meu tempo nesse ambiente, com essas Uhum. pessoas, fazendo isso, então precisava ser algo realmente que me tocasse, que me realizasse. Eu lembro da insatisfação. Era como se eu descrevia para as pessoas como se eu fosse murchando ali naquele ambiente, né? Então, como é importante a gente ter esse olhar para o trabalho e a gente se perguntar o que realmente brilha, né, dentro de mim, o que eu me sinto fazendo que é tão natural e tão prazeroso que eu não sinto que eu estou trabalhando, né, Bruno? O que eu faço de bom? Assim, o que é fácil para eu fazer? Algo que realmente me movimenta, que me estimula. Não aquele negócio fadonho, pesado, que fala, meu Deus, tem que fazer isso. Eu passei por isso durante, né, até eu conseguir perceber qual que era o meu caminho. Eu trabalhei em algumas empresas que foram muito importantes, me trouxeram muito aprendizado, mas não me traziam a plena realização. E o quanto que isso, ao longo do tempo, foi se tornando um peso, a ponto de eu chegar. Eu trabalhava numa empresa bacana e eu olhar para o horizonte
e olhava, pensava comigo, o que que eu estou fazendo aqui? Os meus horários, assim, então como é que eu equilibrava isso? Na hora do almoço eu me permitia comer num restaurante bacana ou tomar um bom café. Então era um movimento que eu tinha de trazer um equilíbrio para que não ficasse tão pesado. E aí eu, com o tempo, eu pude descobrir qual é o meu caminho, que é o caminho que eu estou hoje, que eu estou plenamente realizado. Agora, até chegar nessa compreensão, nessa consciência, levou um tempo. E esse caminhar é importante. Ele não foi perda de tempo, ele foi necessário. Às vezes, para a gente chegar no asfalto, a gente precisa andar na estrada de terra. E vai sacudir um pouco, mas é necessário. Então, se de repente quem estiver ouvindo fala, nossa, eu não gosto do meu trabalho, eu estou perdendo tempo, é uma vida inteira jogada fora. Não, não é jogado Hum. fora. Se a gente despreza aquilo que nós temos, como é que eu vou conseguir pegar aquilo que está na frente? Eu preciso desse histórico, né? Por mais duro ou difícil, quando eu tomo a consciência, eu posso ter a ação de começar um movimento. Às vezes, é o movimento de virei 90 graus imediatamente, ou 180 graus. Agora, para outros, é 1 grau de cada vez, né? Como um grande navio, que para fazer a volta, ele leva um tempo. Sim. E como às vezes quando a gente está lá na frente, a gente olha para trás, aí a gente consegue entender, nossa, eu já sei por que que eu passei por esse emprego, por aquele Sim. emprego, por aquele, enfim, a gente começa a entender tudo que a gente aprendeu em cada um, né? E aí a gente Sim. entra no tema dos conflitos que surgem, né? Os Uhum. chefes que a gente teve, alguns colegas de trabalho, algumas dinâmicas que eram tão difíceis, quer dizer, Uhum. o que que tem aí para mim, né? O que que o olhar sistêmico nos fala sobre isso? Então a gente sabe que as três ordens do amor, elas também se aplicam a esse ambiente de trabalho, Sim. né, Bruno? Sim, é interessante olhar como isso se dá no ambiente de trabalho, né? Quais são as ordens? A gente está falando aí de pertencimento, hierarquia e equilíbrio de troca. Então, ele atua sobre todo e qualquer tipo de sistema. E a empresa, o trabalho, é um sistema. Então, dentro de uma empresa eu pertenço a um sistema, mas eu posso trabalhar por conta própria e fazer parte de um coletivo, de um grupo, ou estar a serviço dos meus clientes. Então, eu tenho uma entrega, existe uma troca. E o que muitas vezes acontece? Então, vamos trazer para exemplos em que eu tenho uma gestão, e aí você comentou, né, dos conflitos. Quando se tem uma dificuldade, um conflito com o gestor, muitas vezes a gente convida a pessoa para olhar como se dá a relação dela com os pais. Se eu tenho Sim. conflito com os meus pais, é muito provável que eu terei conflito com os meus gestores. Se eu não respeito os meus pais, é muito provável que eu também não respeito ou não vou respeitar os meus gestores. E aí se dá o conflito. E tem pessoas que passam de empresa em empresa e se sentem como se fossem azaradas ou perseguidas. Ah, o meu chefe, toda empresa que eu passo, o meu chefe pega no meu pé. Agora, como é que essa pessoa olha para esse chefe? E aí o Sim, convite é, como é que essa pessoa olha para os pais? Essa é uma sim. das leis que atua, né, para a gente olhar. Sim, e o que que está atuando também nesse chefe, né? Porque às vezes a gente Sim, olha e na mesma hora a gente já fica chateado, a gente já não consegue olhar além. Então, quando você começa a entender esse olhar, você também olha para esse chefe e consegue ver o que está atrás, né? O que está no sistema dele. Porque muitas vezes um chefe que tem no seu sistema, por exemplo, uma luta ancestral do feminino com o masculino, ou um uhum, desrespeito às mulheres, ele vai exercer isso no ambiente de trabalho, né? Então, quando você começa a entender que isso também é algo sistêmico, às vezes te ajuda também a entender, puxa, mas o que que há comigo, né? Por que que eu também estou atraindo esse comportamento? Não, você consegue entender também aquilo que é dele e aquilo que é uhum, seu. Então, como é importante entender que não apenas as questões ali do dia a dia atuam, existem questões muito mais profundas atuando na sua alma e na desse chefe, né? Então, sim. acho que isso tudo traz uma clareza muito grande para a gente e ajuda na hora de você passar por essas questões.
e como a vida ela é perfeita. Então, ela traz e reúne as pessoas que precisam se encontrar. Então, voltando ao exemplo do chefe. Se eu não respeito os meus pais, eu teria dificuldade de respeitar meus chefes. Agora, vamos inverter. Como é que esse chefe, se ele está sendo desrespeitado por um funcionário, como será que é a relação também dele com os pais? Porque assim se dá entre pais e filhos, né? Se os pais não respeitam os próprios pais, eles também não serão respeitados pelos filhos. E o chefe, que tem dificuldade nessa liderança, também terá dificuldade, provavelmente tem dificuldade com esses pais. Assim como professores, que numa sala de aula não conseguem ter o respeito dos alunos, quando a gente amplia o olhar e olha para a relação desses professores com os pais, eles também não têm respeito com os pais. Então, não se trata de azar, se trata de oportunidades que a vida nos dá para aprendermos a lidar com aquilo que nós não temos equilibrado, não olhamos. E a vida nos dá sempre oportunidades para aprendermos, trazermos a consciência e mudarmos a forma como nós olhamos e como nos relacionamos. Sim. E do ponto de vista da empresa também é interessante a gente observar como os cargos têm memórias. Então, Sim, muitas vezes, você vai para um determinado cargo e ali você não consegue fazer nada. Você simplesmente não se encaixa na empresa. E às vezes isso não está em você, mas está nesse cargo, porque ali naquela organização, em algum momento, houve alguma injustiça, houve algum abuso de poder, houve alguma questão que ficou marcada nesse cargo. E aí sim. todos os que vieram depois não conseguiram desempenhar os seus papéis, né, Bruno? Então, como é importante saber que existe também essa questão da energia que fica nesse ambiente. E não se trata de mística, de esoterismo, nada disso, mas é uma energia presente no ambiente para cargos. A gente pode trazer exemplo até para espaços físicos. Quantos pontos comerciais são chamados Sim, de micados, que parece que exato. nada flui, nada vai para frente. Nada vai. Ou pessoas que de repente têm um patrimônio, trazendo um outro exemplo, e que não consegue vender. Algo bloqueia. E o que está bloqueando isso? É esse o convite que a gente traz e fala, o olhar sistêmico ele permite trazer um olhar e olhar o que está além desses bloqueios. E o que está além dessa rotatividade, esse turnover que acontece nas empresas, em que determinados cargos não, parece que não flui, né? Existe, sempre traz um conflito, ou as pessoas que entram não só não ficam, mas trazem conflito, trazem um desarranjo naquele departamento, naquela área. O que está atuando ali, que muitas vezes, para quem está não tão atento, acha que é só fazer a substituição. Não, está ruim, demite, põe outro. Só que você ampliar e começa a ter um olhar mais amplo, você começa a ver essa repetição. Quem está mais atento começa a ver, será que o problema é o gestor? Não, mas a gente já trocou o gestor e começa e segue esse movimento. E o olhar sistêmico ele permite ter informações, olhar o que está atuando e impedindo que aquele cargo, aquela energia possa fluir de uma forma natural. Algo está estancado ali, né, e que precisa ser visto. Enquanto não for visto, não tem solução. Isso se dá num cargo, isso se dá num espaço físico, isso se dá com um determinado produto, isso se dá com a nossa pessoa, na forma como lidamos com a nossa profissão. Sim. E como muitas vezes também esse ambiente de trabalho está pesado, É, mas a razão é pela exclusão, né? A exclusão de sim, um dos fundadores, por exemplo, porque a gente entende no olhar sistêmico que quando uma pessoa é capturada, na verdade, por uma necessidade coletiva, aí ela tem a ideia e ela cria essa empresa, ela coloca em prática isso. Mas muitas vezes, depois, no decorrer desse processo, um dos fundadores é excluído. E isso é muito sério, é muito grave, porque, claro, se ele tiver feito algo muito sério, ele pode sim ser excluído da sociedade, mas o nome dele,
o que ele fez, o reconhecimento do papel dele nisso, Uhum. jamais pode ser negado. Então, muitas vezes você vai trabalhar num lugar desses, ou você tem uma empresa assim, e você percebe que aquele lugar está fraco, porque os fundadores não são honrados, quem veio antes não foi honrado, né, Bruno? Sim. Uma infração cometida por, independente de qual cargo a pessoa ocupa, não apaga o histórico dela. Tem pessoas que tiveram uma contribuição importante para a empresa, mas em algum momento houve um comprometimento dessa entrega. E essa pessoa ela é desligada. Pode ser um fundador, pode ser um diretor, pode ser um analista, não importa o cargo. Apesar dos cargos terem importância, sim, numa empresa, mas a gente está trazendo desse impacto. E essa pessoa desligada? O fato dela ser desligada, isso já é um corte nessa relação empregatícia, nesse vínculo, contudo, isso não apaga esse histórico. Isso é importante. Então, independente do que a pessoa fez, ela tem o direito de continuar pertencendo e sendo reconhecida, principalmente para aquelas pessoas que fizeram, que ocupam cargos de liderança ou cargos mais altos, que fizeram a diferença e contribuíram de uma forma mais ampla para essa empresa. Então, um presidente, por exemplo, de uma grande multinacional que foi desligado, ele não pode ser simplesmente apagado e as pessoas tratarem ele como se ele fosse um nada. Ele trouxe uma contribuição. Ele teve um erro no caminho dele? Teve. Mas ele precisa ser honrado, porque o gestor que assume na sequência, se não reconhece quem veio atrás, tende a falhar. Todos Sim. aqueles que vieram antes precisam ter esse reconhecimento, independente do cargo. E aqui eu faço até uma provocação. Até mesmo cargos políticos e de presidência. Se a gente despreza quem veio antes, a gente vai fracassar. Se eu Sim. respeito, eu não preciso concordar, eu não preciso admirar, mas eu preciso respeitar. Se eu respeito quem veio antes, as chances de eu ter sucesso ou ser bem sucedido são maiores. Se eu desprezo atrás, falando que tudo que fizeram antes não presta para nada, eu sou o próximo a cair e vou ser o próximo a ser criticado. E aí eu entro naquela fila e naquele movimento que não tem solução. E você tocou numa coisa muito importante, porque normalmente, quando você demite um funcionário, por exemplo, que roubou, furtou, né? O funcionário Sim. furtou algo e você demite. Geralmente, você vai além, então você fala desse funcionário, ou você constrange esse funcionário, quer dizer, você está dando, você está desequilibrando a balança, porque ao demiti-lo, você já equilibrou a balança. Ele já Isso. teve Uhum. exatamente aquilo que ele precisava pelo delito que ele fez. Claro, se ele vai ter ser processado, se vai ser um caso de chamar a polícia, o que quer que seja, tudo bem. Mas quando você vai além e você fala mal, você não reconhece o que esse funcionário fez, ou Sim. você espalha isso para todo mundo, aí você já desequilibrou demais a balança. Então, você já traz essa energia Sim. para essa empresa, né? E tem algo também que eu acho super importante de trazer, Bruno, que é assim, as constelações, elas têm muitos usos, né, nesse ambiente Sim. organizacional, do trabalho e tudo, e um deles que eu acho muito interessante é quando você vai contratar alguém para um cargo, muitas vezes a pessoa que tem o melhor currículo não é a pessoa que melhor se encaixa naquele sistema, porque a empresa, ela é um sistema, né? E aí Uhum. você pode pensar, mas puxa, como não, né? Mas assim, tem vários fatores. E quando você coloca no campo, você vê, por exemplo, dois, três pretendentes àquele cargo, e você vê como se comporta o cliente com cada um desses ocupantes desse cargo. E é fantástico ver, porque muitas vezes depois você vai investigar e aí você percebe para onde aquele concorrente, aquele pretendente estava olhando. Muitas vezes, e eu conheço um caso, por exemplo, que esse pretendente, ele estava na verdade, querendo entrar ali só para pagar um tratamento, enfim, da sua mãe, o que é algo nobre, mas aonde estava o amor e o olhar dele? Onde estava o comprometimento? Com a empresa ou com aquilo? Não, com aquilo. Então, nesse caso, esse funcionário, por exemplo, para essa empresa, que não era algo que ele queria muito, não era algo que ele sonhava, era simplesmente para cumprir isso,
ele já não era a que trazia mais força, né? Então, aqui olhando de um ponto de vista da empresa, querendo Uhum. testar, por exemplo, quem seria o candidato que melhor se encaixaria nesse sistema, né, Bruno? Isso que você traz é muito importante. E aqui eu trago uma ressalva. Não se trata de adivinhação. Não se trata de. Não, se trata de informação. Então, num processo seletivo, você tem os candidatos. Qual candidato está mais conectado ao propósito daquela empresa? Não necessariamente ao currículo. Aliás, nem sempre é o currículo. Tem pessoas que estão menos capacitadas, mas estão muito mais conectadas e motivadas do que, de repente, um currículo brilhante. E quantas vezes eu trabalhei na auditoria e olhava esses processos. E a própria empresa, às vezes, pegava um currículo excelente e falava, eu não vou contratar essa pessoa, porque eu sei que essa pessoa não vai ficar. A própria empresa já tinha um pouco esse conhecimento. Então, é muito importante ter informação para onde as pessoas olham, até numa área, numa gestão, numa composição de equipe. O trabalho sistêmico, ele traz informação para ver para onde cada pessoa está olhando. Às vezes, a gente sente que algo não está fluindo. Será o presidente? Será o diretor? Será o produto? O que está? Onde está a questão que impede esse avanço? E no olhar sistêmico é possível a gente acessar, ver aonde está a energia, onde está a força e o que está tirando a força. Às vezes uma reorganização, às vezes um reconhecimento, ele é necessário e suficiente para colocar algo em ordem. Principalmente quando você tem trocas de cargo, quando você tem expectativas que pessoas criam em assumir uma determinada posição e essas expectativas não são atendidas, essa frustração ela permanece. Se isso não é equilibrado, isso traz comprometimentos. E você trouxe o exemplo, né, do desligamento. Eu participei já de desligamento de pessoas na época da auditoria por questões de fraude. E não se trata de você expor, porque a exposição, a humilhação, muitas dessas questões levam a esse grande número que nós temos de demanda judicial, né, por questões trabalhistas. É algo que parece que não tem fim no Brasil. Quanta injustiça. Muitos, quando são reconhecidos, têm esse olhar de reconhecimento por aquilo que eles contribuíram, ficam em paz e tiram o pedido, tiram a demanda. É o reconhecimento, mas enquanto eles não são reconhecidos, a pessoa vai querer atingir naquilo que mais dói na empresa, que é o financeiro. Assim como numa relação, muitas vezes, entre pessoas que tiveram filhos, né? Não quero polemizar aqui, mas são muitos olhares em que a falta de reconhecimento gera muito mais dores e sofrimento para ambas as partes. Sim. E como é importante, né, a gente ter esse olhar para que a gente possa entender no que cada conflito nesse ambiente de trabalho está tocando, né? Então, será que isso que se apresenta agora tem a ver com algo que eu não consegui olhar lá atrás ou que algum antepassado não conseguiu olhar, né? Então, é importante a gente criar essa consciência, né? E também é importante entender que as leis elas atuam de uma forma um pouquinho diferente no ambiente de trabalho, né? Então, sim, é importante o pertencimento, mas a pessoa pode ser desligada se tiver justa causa. É importante a ordem, mas aí a ordem atua de uma forma um pouquinho diferente em relação aos departamentos dessa empresa e tudo mais. E Uhum. a troca equilibrada também é algo que tem esse mecanismo da balança, mas como nós acabamos de dizer, se você vai além, isso já gera uma memória no cargo, né? E nas empresas familiares é muito importante ter toda essa consciência, porque como fica, né? Se as leis sistêmicas É. atuam de um jeito na família, como que atua na empresa familiar? Será que é igual, né? Se eu sou o filho Uhum. mais novo, eu posso ser o presidente, já que eu cheguei depois? Sim, você pode ser o presidente, mas se você não fizer a sua gestão sempre respeitando, e nesse caso, o que é respeitar?
não é obedecer, mas é ouvir, efetivamente ouvir os seus irmãos mais velhos, que também fazem parte da empresa, você não vai ter força, você não vai ter o apoio deles e provavelmente vai gerar atrito. E quantas empresas familiares que a gente vê onde os irmãos não se falam mais, ou os filhos não se falam com o pai, um pai que não se sentiu reconhecido nesse lugar, nesse cargo, onde o filho se sentiu superior a esse pai. Quer dizer, é preciso ter muito cuidado nesse ambiente, né, Bruno? Sim. São sistemas diferentes. Quando se está na empresa, pertence-se a um sistema da empresa. Na família é outro. Os conflitos surgem quando existe a mistura. Quando, de repente, alguém, como você trouxe, o irmão mais novo está na presidência. E o irmão mais velho, que também está na empresa, não aceita. Ou quer ser respeitado como irmão mais velho dentro da empresa, sendo que hierarquicamente ele está abaixo. Então, essa confusão gera os conflitos. E é muito difícil separar isso. Isso precisa estar muito bem claro, o papel de cada um. Por isso que nas organizações a ordem, a hierarquia, ela é tida como a primeira lei. Porque os cargos, os departamentos, cada um, ele tem uma importância fundamental. E se isso não for muito bem definido, muito claro, isso compromete toda a estrutura. Por isso que você falou, né, do pertencimento. Nas famílias, no sistema familiar, todos têm o direito de pertencer, ninguém pode ser excluído. Numa empresa, sim. Dentro de uma empresa, uma pessoa, um funcionário, ele pode sim ser excluído. Em que sentido? Ser desligado, mas não ser apagado. A gente não apaga as pessoas que passaram pela empresa, assim como não se apaga as pessoas que pertenceram à família, independente de morte, de demissão, desligamento, o que tem acontecido. E no Brasil, são muitas as empresas familiares. Quantas empresas são dentro de casa? É marido, esposa, filhos trabalhando juntos. E como lidar com isso? Como separar o trabalho da família? É possível? E dentro da questão do equilíbrio de troca, né? Como que fica se eu estou recebendo o meu salário, né, no dia certo, no valor acordado, e eu entrego metade do serviço que eu posso, eu faço cera, eu não vou, eu enrolo. Como que é isso, né? Quer dizer, como está esse equilíbrio de troca? Completamente desequilibrado. E qual que Sim. é o efeito disso em mim? Isso é muito visto em funcionalismo público, porque ele até pode não ir, e talvez o chefe faça vista grossa e o Estado não esteja controlando, mas o que acontece com essa pessoa? Começa a adoecer. A gente tem visto muito nas constelações familiares. Quando um funcionário vem com essas características, com tudo isso, começa a adoecer. Então, é muito Adoece. É. importante a gente encarar o nosso trabalho e ter muito cuidado com isso. Então, não desobedecer essas leis sistêmicas. Sim. Além do adoecimento, é perder os recursos. De alguma forma, esses recursos eles não permanecem, eles são perdidos de alguma forma. A pessoa passa a ter dificuldades, passa a ter algum comprometimento. Então, a atuação é muito séria. Às vezes as pessoas falam, eu quero fazer concurso porque daí depois eu estou com a vida garantida. Quem entra com esse pensamento fracassará. Em que aspecto? Pode ser que ela permaneça a vida inteira com o olerite garantido, o salário garantido, mas pessoalmente a alma dela não vai resistir a isso. E isso vai trazer grandes impactos no físico, somatizações, doenças, sofrimento. Imagina você acordar todo dia detestando o que você faz e passar uma vida nesse movimento. Será que isso é viver? Quais são os impactos no longo prazo? E o que impede a pessoa de fazer aquilo que ela ama, que ela quer? Quantas vezes a vida nos mostra, nos convida a entrarmos em contato? Eu tive a oportunidade, eu fui desligado em 2018 e pude dar esse passo. Então, a minha gratidão a todas as empresas em que eu trabalhei, que me deram conhecimento, recurso e condições de estar onde eu estou hoje. Provavelmente eu não teria tomado essa iniciativa. Eu teria ficado por um tempo ainda, por medo,
por insegurança, por achar que eu não seria capaz, que eu não daria conta, e pela crença de achar que, como assim eu não vou ter uma estrutura e a segurança de uma empresa e todo final de mês ter meu plano de saúde pago, ticket de refeição, ticket de alimentação, previdência e o salário. Então, eu fiquei, de alguma forma, entre aspas, mal acostumado. Foram 17 anos, praticamente, garantidos todo mês esse salário. E, de repente, do dia para a noite, eu não tenho mais essa garantia. Como você lida com isso? É a vida chamando para confiar. Se eu não confiasse, eu voltaria para o mundo corporativo. E aí eu estaria novamente sofrendo, somatizando e pensando o que eu estou fazendo aqui, né? A vida dá algumas Sim. chances, só que ela não vai ficar insistindo todas as vezes. E ter essa consciência, essa humildade de se curvar e aceitar os presentes que a vida nos dá, Se é um entregar, Bruno. desafio. Se entregar, se entregar. Sim. Não sei se você viu, tem um comentário aqui da Vânia, que ela pergunta: a quem o professor serve? À gestão financeira, aos gestores pedagógicos, aos alunos ou aos pais? Eu tenho uma percepção, não sei se você quer comentar, e eu falo, Pode comentar na sequência aí. eu entendo que os professores servem à sociedade, servem à vida, porque eles estão criando e educando pessoas para a vida. Eles são funcionários da escola, do governo, que lhes paga o salário e, né, e permite que esse professor siga servindo. Mas eu entendo que o ofício do professor ele é muito mais amplo do que um simples, entre aspas, né, com todo respeito, um simples cargo de professor. Eles estão servindo a vida. Porque cada aluno daqueles depois vai seguir por um caminho. E aqueles ensinamentos que esses professores passam serão multiplicados e servidos para a vida por esses alunos. Assim como aquela flor, me veio aquela imagem, né? Dente de leão. Acho que é dente de leão, né? Que você sopra. Acho que sim. Acho que é isso. Eu não sei se é dente de leão, enfim. E que voa um monte de, né, pedacinho dela, ela se espalha pelo mundo. Então, um professor, ele não tem ideia do alcance e da potência do trabalho dele. Graças a um Sim. professor, pessoas são presidentes de empresas, são fundadores de grandes corporações, são excelentes funcionários, são excelentes pais, são excelentes. Todo aquele amor, aquele afeto, aquele aprendizado, tudo isso tem servido para a vida. Então, eu entendo que eles Sim. servem à vida. Muito lindo, sim. Realmente eu vejo assim também. Eu acho que, na verdade, essa pergunta veio depois que você deu um exemplo, né, do professor, e eu acho que o olhar sistêmico, pelo menos da pedagogia sistêmica, traz que o Sim, professor precisa ter no seu coração o acolhimento dos pais, né? Que ele só consegue tirar qualquer bloqueio da criança nesse aprendizado se ele não julgar esses pais, o que é difícil. Então, especialmente professores de crianças que os pais estão presos por algo sério que cometeram ou que sofrem violência, isso é muito difícil. Mas não só isso, às vezes são questões menos fortes e pesadas, mas o professor é humano. E geralmente ele tem essas questões na sala de aula dele, porque também tocam algo do sistema, né? Então, é muito importante essa visão de acolher esses pais no seu coração, sem julgamento, tentar dissociar um pouquinho a figura daquele pai humano que fez isso e aquilo, e lembrar do genitor, né? Daquele que disse sim à mãe, né, e vice-versa, e que trouxeram essa criança para a vida. Então, nesse sentido, sim, o professor também serve aos pais que chegaram antes na vida da criança. Então, acho que depende de qual contexto a gente está olhando. Então, se a gente está falando da criança, o professor em relação aos pais e às crianças, sim, esses pais também precisam ser vistos, né? Se a gente for olhar a escola como uma organização, como uma empresa, existe uma hierarquia de cargos. Então, como o Bruno mesmo falou, o financeiro está numa posição elevada.
Então, assim, acho que tem muitas questões envolvidas nisso, mas é como você disse, o professor está a serviço da sociedade, do coletivo, da vida, né? Da vida. E é separar a atitude do ser humano. Então, eu dou um lugar para o ser humano. Eu posso não aprovar, não admirar a atitude que ele teve, mas eu dou um lugar para o ser humano. E quando o professor pode dar esse lugar para os pais desses alunos e também para os próprios pais, aí eles ficam bem, porque o aluno se sente reconhecido e incluído. Agora, se a gente olha para um aluno e exclui os pais dele, nós também excluímos o aluno. E aí, muitas vezes, se dá os conflitos, as dificuldades desse aluno, porque ele quer ser visto. Agora, ele quer ser visto na sua integralidade, com os pais e todos os seus ancestrais presentes. E com um olhar que não seja de pena, né? Seja um olhar, Sim, sim, esse aluno consegue enfrentar tudo isso. Isso é o certo para ele, né? Então, acho que isso também é muito importante. Isso acaba trazendo força para esse aluno. Bom, mas a gente vai chegando no finzinho da nossa live. A gente veio aqui para trazer um pouco dessa noção de como esse olhar sistêmico sim se aplica ao trabalho, ao ambiente de trabalho, essas relações. E quando você começa a estudar tudo isso, começa a se inteirar de como enxergar, você vai, sim, de alguma forma, tirando pesos e conseguindo destravar certos relacionamentos, né, Bruno? sim. Então, a gente agradece a todos que estão aí, que vão nos ouvir também. Nós temos um trabalho do Projeto Constelar nas empresas, onde a gente leva o nosso workshop para o ambiente de trabalho, para ensinar um pouco dessa visão sistêmica, né? Bruno, você pode E, assim, complementar? e permitir que funcionários, gestores tenham essa consciência das relações, compreender onde muitas vezes acontecem os conflitos. Não porque a gente vai sair apontando dedos, mas é um convite para cada um ampliar o seu olhar e poder reconhecer. Por quê? Porque o que acontece dentro da empresa também pode acontecer fora da empresa. A gente não separa a vida profissional da vida pessoal, a gente está falando de vida. E antes da empresa tem o ser humano e a gente trabalha com seres humanos. Então, aquilo que eu aprendo na empresa, eu aplico a tudo. Então, é um convite para quem for empresário, for funcionário e sentir que esse olhar sistêmico pode contribuir com as relações, entre em contato com a gente. A gente tem, além desse trabalho no projeto Constelar, nós fazemos constelações também. Na quinta-feira teremos um grupo, constelações em grupo de forma online, né, através do aplicativo Zoom. E temos, assim, algumas outras iniciativas. A gente também tem esse workshop voltado para pessoas físicas. Qualquer pessoa, não se trata de formação, mas informação para a vida. Então, temos muitas iniciativas. Se você se conectou a alguma, quiser saber mais, ter mais detalhes, enfim, entre em contato com a gente. Estamos felizes em poder servir a vida. Sim, gratidão a todos e até a próxima live. Gratidão. Boa noite a todos e uma Boa excelente semana. noite.